Boa noite, ouvintes! Está começando mais um programa Uniaselv Educa. Olá, Júlia! Boa noite para você e para todos os ouvintes da nossa rádio educativa. Desde já agradecemos a presença de todos que estão acompanhando a gente na nossa rádio universitária. Boa noite, pessoal! Hoje vamos trazer um assunto que muito nos interessa e, consequentemente, a você que acompanha a programação deste veículo tão fundamental na nossa sociedade, o rádio. Com o avanço da TV, internet, a rádio morreu? É isso mesmo, hoje vamos fazer uma análise da sobrevivência da rádio no mundo contemporâneo. Para começar, vamos fazer um apanhado histórico. Os primeiros experimentos que viabilizaram o sinal sonoro do rádio aconteceram no século XIX e possibilitaram a transmissão radiofônica logo em seguida por meio das ondas de rádio, desenvolvidas por Heinrich Hertz em 1887. No Brasil, o pioneirismo no rádio foi com o padre Lendel de Moura, que em 1893 fez a primeira transmissão nas ondas do rádio. E Feira Reto aponta que a história do rádio no Brasil pode ser dividida em 4 fases. A primeira é a de implantação, que ocorreu entre a década de 1910 e 1930, marcada pela Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edward Rocket Pinto. Nessa época, o rádio era um meio elitista, ouvido nos clubes com conteúdo educativo e cultural e músicas eruditas. Já a segunda fase foi a de difusão, marcada pela década de 1930 a 1960, período em que começa a regulamentação da publicidade na rádio, possibilitando a arrecadação financeira para financiamentos dos programas e das rádios em geral. Houve também uma mudança no estilo da programação, voltando-se para o público mais popular. É conhecida também pela Era de Ouro do rádio. A terceira fase foi a da segmentação, da década de 50 a 90, marcada pelo período da chegada da televisão no Brasil, obrigando o rádio a se reinventar. Então, os programas passaram por mudanças de auditório para estúdios, além do surgimento da figura do profissional de comunicação, uma vez que os programas eram feitos por apresentadores. Nesse período, o rádio também passa a migrar para o modo portátil, para os carros, aparelhos de uso em cozinha e com predominância de público durante o dia, uma vez que as noites passaram a ser protagonizadas pela televisão. E a quarta e última fase, porém não menos importante, é a atual e denominada de convergência, iniciada nos anos de 1990, marcada pelo advento das novas mídias, novos dispositivos móveis como celulares, computadores, internet e outros que possibilitaram a sobrevivência à adaptação do rádio ao dia a dia dos brasileiros. É isso aí, Júlia. No próximo bloco, a gente ouve a opinião do especialista em rádio, Milton Jung, da rádio O Povo CBN. Você, ouvinte, não muda de canal, fica aí coladinho na nossa rádio universitária, hein? Olá, voltamos com o nosso Uniaselv Educa e estamos falando sobre a importância e sobrevivência do veículo rádio no nosso mundo contemporâneo. Agora vamos ouvir a palavra do Milton Jung, radialista da rádio O Povo CBN, que vai trazer sua visão sobre esse veículo. Seja muito bem-vindo, Milton. Como você vê essas mudanças, no rádio até os dias de hoje? Antes de mais nada, me permita aí agradecer a vocês pelo espaço que vocês nos oferecem para falar de rádio, que é uma paixão nossa, uma paixão que começa desde muito pequeno, em família. Então eu lembro do meu pai quando ia para dentro de um estúdio de rádio em que o silêncio era total, aquele era um lugar quase sagrado, porque os microfones
precisavam captar apenas a voz, e a voz daquele apresentador tinha que ser muito especial, até porque os equipamentos que captavam o áudio não tinham a mesma qualidade que tem hoje. O rádio desde sempre soube se adaptar às adversidades que surgiam no meio do caminho, lá pela década de 50, quando a televisão surge. O rádio até então era a vedete que ficava no meio da sala, com a família no entorno ouvindo. E ele foi ganhar mobilidade para superar aquela concorrência da televisão. E foi assim ao longo do tempo, tem sido agora também da mesma maneira, diante de todas as novas plataformas de comunicação que nós temos. E o rádio está nestas plataformas sem perder a sua essência, porque isso é fundamental. Nós não podemos jamais perder a noção de que, independentemente de onde estivermos, com câmeras, 2 câmeras, 3 câmeras, na internet, no radinho de pilha, seja onde for, nós não podemos perder a narrativa do rádio, que é a nossa característica, que é o que nos diferencia. É um cuidado que se deve ter quando, por exemplo, se leva o rádio para a tela da televisão. E eu trabalho numa emissora que faz isso em 2 momentos. Eu participo dentro do Jornal da CBN, na programação da Globo News. Eu participo durante todo o Jornal da CBN, na programação do YouTube. Mas eu não faço televisão. Nós fazemos rádio, a nossa narrativa é do rádio. E claro que houve mudanças na forma de falar, na forma de se apresentar, na maneira de interagir com as pessoas. Entrei na CBN em 98 e eu lembro que naquela época, professora Nélia, nós estávamos trocando o telefone do ouvinte, que era uma tradição do rádio, pelo e-mail do âncora. E muita gente diz, vocês são elitistas, o povo não vai conversar mais com vocês. Mas o povo já estava no e-mail e a gente continuou conversando, a interatividade continuou, como acontece hoje, por exemplo, com o WhatsApp, que é talvez o principal canal de comunicação que a gente tem com as pessoas. O certo é que nós vamos ter que saber, e estamos fazendo isso e aprendendo, usar toda e qualquer plataforma que surgiu no meio do caminho. E a gente vê que o rádio tinha e tem pelo menos 5 características que são muito próximas daquilo que nós entendemos ser as mídias modernas. Mobilidade sempre fez parte da história do rádio, ou desde o momento em que o rádio saiu de dentro das casas, foi substituído pelo aparelho de televisão na sala, ele ganhou mobilidade, a gente até já falou sobre esse assunto. O rádio sempre foi veloz e as mídias novas buscam a velocidade ao entregar a informação, sempre foi interativo. Eu agora há pouco contei a história do telefone do ouvinte e hoje os canais são múltiplos. O rádio foi personalizado, porque as emissoras de rádio eram segmentadas, era rádio musical, era rádio de esporte, era rádio de notícia, era rádio com música sertaneja e por aí vai. E o rádio também é multiplataforma desde sempre. Então vejam, 5 características que estão muito próximas das novas mídias. E o rádio, boa parte delas, já tinha absorvido isso na sua história. Então veja como o rádio sim é uma mídia de futuro, porque ele tem as novas tecnologias e ele tem sido rápido para se adaptar a elas. Talvez isso que tenha acontecido com o rádio digital é que os próprios homens e mulheres, as pessoas que fazem o rádio, perceberam que nós tínhamos que buscar outras alternativas mais acessíveis, mais próximas, para que a coisa continuasse existindo. E por isso nós estamos hoje com as pessoas nos ouvindo no telefone celular, em qualquer outro tipo de aparelho que tenha ao seu lado, seja no computador e onde for. Então o poder do áudio é muito forte. O podcast é uma demonstração disso e nada mais é do que um produto oriundo do rádio, que a televisão, a internet, os jornais, todos estão usando. Estão usando de que maneira? Com a tecnologia ou com a técnica e o método que nós aprendemos no rádio, de trabalhar o áudio. Então, por isso eu vejo que, sim, o rádio é uma mídia de futuro. Que, independentemente da tecnologia que surja, das mudanças que ocorram, dos avanços que venham, nós não podemos jamais perder a ideia de que o rádio tem a sua narrativa própria. Não fosse isso, não faria o menor sentido na transmissão de rádio eu, por exemplo, dar a temperatura na cidade. Porque as pessoas, aparentemente, ou de uma forma geral, já têm isso na tela do seu celular. Mas elas continuam querendo ouvir a previsão do tempo da pessoa, da meteorologista ou do meteorologista que está por ali. Porque a forma como ele entrega aquela informação faz com que esta pessoa absorva melhor.
se você me permite aqui, porque foi uma grande surpresa que eu tive ao longo dessa pandemia, em que todos tivemos que ir para casa ou para as nossas casas, inclusive o nosso ouvinte. No início a gente dizia assim, a audiência do rádio vai despencar, porque a ideia era, a audiência do rádio depende do trânsito, ou seja, são os 2 horários de pico no trânsito nas cidades e é ali que está a audiência do rádio. Sim, é verdade, nesses períodos há picos de audiência, não tenha dúvida. E nós nos surpreendemos porque já nos primeiros meses, não só a audiência do rádio permaneceu, como o próprio Cantar Ibope tem mostrado, cresceu em algumas regiões e tem crescido, porque nós nos transformamos no companheiro, naquela pessoa que, através da prestação de serviço e da informação, conseguia oferecer para um público ansioso pela notícia e as pessoas encontraram ali, neste veículo, aquele que lhe ofereceria essa informação com a agilidade necessária. Então o rádio se fez presente, prestou serviço, até porque a prestação de serviço do rádio não se resume ao trânsito, à temperatura. Quando eu levo informação qualificada para as pessoas, notícia qualificada, eu estou prestando serviço. E esta prestação de serviço continuará sendo necessária para as pessoas. Você ouviu aí a fala de Milton Jung, dentro da nossa discussão sobre a sobrevivência da rádio. E a hora certa? Hora certa! São exatamente 7h47 da noite e continuamos a nossa discussão em análise do estudo de caso no site Mídia Dados do ano de 2022, apresentando os principais números da audiência e alcance do rádio na cidade de Fortaleza, Ceará, e do Brasil como um todo, para exemplificar como o veículo continua possuindo um grande consumo no nosso país. Sobre a audiência por faixa horária na Grande Fortaleza de segunda a sexta-feira, aponta a total da rádio AM mais FM pela manhã, com 557 mil ouvintes, sendo 36 mil no AM e 520.590 na FM e 12.647 pela web. Durante a tarde, um total de 440 mil ouvintes, sendo 34 mil no AM e 405.610 no FM e 17.520 pela web. Durante a noite, na soma da AM e FM, um total de 213.661, sendo 25.700 no AM e 188 mil no FM e 14.100 pela web. Na madrugada, um total na soma de AM e FM de 400.328, sendo 4.600 no AM e 39.700 no FM, além de 4.000 na web. Agora, sobre o resultado de dados da participação da audiência no rádio no Brasil, a pesquisa mostra que no formato tradicional são 94% de ouvintes no total e quase 6% de ouvintes pela internet nos canais de rádio. E já pararam para pensar sobre os perfis dos consumidores? A gente traz aqui também. Com o resultado da pesquisa, temos 50% do público masculino e 50% feminino no ano de 2022. Precisamos falar também sobre os dados de classe econômica do público desse meio no país, e são apontados que 44% são oriundos da classe C, 42% da classe A e B e 13% da classe D e E. O último ponto analisado foi a faixa etária do público do rádio, sendo o maior deles, com 21%, pessoas de 35 a 44 anos de idade, seguido de pessoas de 45 a 54 anos, com uma fatia de 19%, seguido da faixa de 25 a 34 anos, com 17% de audiência, seguido de pessoas de 55 a 64 anos, com 16%, 65 a 75 anos de idade com 11% e, por fim, a faixa de idade de 12 a 19 anos com 10% e 20 a 24 com 7%. Depois dessa análise de resultados, podemos dizer que a rádio continua sendo um meio de comunicação importante mesmo na era digital, não é?
É um meio acessível, eficaz e eficiente para a transmissão de informações em tempo real, entretenimento e cultura para uma audiência diversificada. Sua capacidade de atingir comunidades que falam diferentes idiomas e áreas com poucos recursos faz dele um meio crucial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Embora tenha havido avanços tecnológicos significativos nas últimas décadas, como a popularização da televisão, da internet e das redes sociais, o rádio mantém sua relevância por várias razões. Uma delas é a acessibilidade. O rádio é amplamente acessível e relativamente barato. Muitas pessoas em regiões remotas ou em áreas com infraestrutura limitada ainda dependem do rádio como uma fonte vital de informação e entretenimento. O rádio mantém sua audiência no mundo contemporâneo, além de entender um pouco sobre seu público, que é em sua maioria de pessoas adultas de 35 a 45 anos de idade, desfazendo a hipótese do trabalho, de que o público seria de pessoas mais velhas. E é isso, o rádio ele tem a capacidade de transmitir informações em tempo real e muitas pessoas escutam a rádio enquanto realizam tarefas diárias ou durante deslocamentos, proporcionando uma sensação de conforto e entretenimento pela diversidade de conteúdo. O rádio oferece uma ampla gama de conteúdo, incluindo notícias, músicas, programas de entrevistas, radionovelas, debates, dramas e muito mais. E é por isso que você continua aqui com a gente, nos ouvindo diariamente, em casa, no trabalho, no carro, e ficamos felizes em saber disso. Nosso horário já chegou ao fim, mas amanhã estamos aqui, juntos de novo, no mesmo horário. Até amanhã! É sucesso no ar! Tá ligado? Que legal! Você está ligado na sua rádio.